apresentação aqui sobre como que é a transcrição nos procariotos, né? Na aula passada a gente fez uma comparação que envolvia a estrutura da cromatina, né? Eu falei que aquela fibra mais fina, de 10 nanômetros, que é só o DNA enrolado em umas bolinhas, essa fibra aí, os nucleossomos acetilados ficam um pouquinho mais soltinhos e a RNA polimerase passa por ali mesmo, né? Igual você descer no seu ponto no ônibus cheio, né? Você passa para lá, a pessoa passa para trás, aí você vai andando. Então, assim, existe isso da RNA polimerase transcrever com os nucleossomos ali no lugar. Agora, se você tem uma compactação com as estonas tipo H1, né, que são as estonas espaçadoras, aí forma-se uma estrutura de 30 nanômetros muito mais compactada. Ali a RNA polimerase não consegue passar, não. Você tem que ter todo um sistema de abertura daquela cromatina lá. No caso dos procariotos, tem um monte de diferença, a gente vai falar aqui, né? Vamos lá com as diferenças dos procariotos. Eu estou com algum problema aqui com o meu PowerPoint, que está meio travado aqui hoje. Não sei o que aconteceu com ele. Eu acho que vou ter que fechar e abrir aqui. Vai ser mal, né? Bom, então logo nesse meu comecinho aqui, eu vou comparar aqui a minha transcrição de procariotos com eucariotos. E, por uma razão totalmente inexplicável, o meu PowerPoint estava travado. Eu vou buscar a apresentação de novo aqui no meu computador. Vocês não estão vendo, mas eu estou aqui procurando. Onde foi que eu achei? E vamos abrir aqui assim. E eu estou gravando isso tudo, né? Quando alguém for assistir, vai ver tudo isso daí. E eu tentando achar meu PowerPoint. Agora já vou compartilhar, vamos ver se vai dar certo. Né? Como eu estava falando, o problema de acessibilidade aqui é bem diferente mesmo. Então vamos ver. Então, assim, vou falar esse termo, expressão gênica, é muito usado e vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque no eucarioto, quando a gente fala expressão gênica, tem aquilo que a gente viu na aula passada, que é produzir o RNA, aí esse RNA tem que ser todo processado, aí ele vai para o citoplasma, aí ele encontra o ribossomo, aí tem um monte de coisa que acontece com a proteína. As proteínas eucarióticas muitas vezes são modificadas por fosforilação, acetilação, etc. E aí elas vão fazer a função delas. Ainda às vezes elas têm que ser transportadas, por exemplo, para a membrana, para fazer uma função de receptor, ou ser exportada extracelularmente para fazer função de hormônio, né? Então, quando a gente fala expressão gênica, a gente quer dizer o fenótipo, né? O gene conseguir produzir um efeito. E a expressão gênica em procarioto assim, é muito simplesinha, né? Tipo, transcreveu, expressou, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para não usar isso para eucarioto, né? Transcreveu não é expressão gênica, não. Para expressar, você precisa ter o fenótipo. Mas é que, assim, no procarioto, você pode falar quase que isso, né? Transcreveu, expressou, né? É muito simples, né? Produziu RNA, produziu proteína, ela está funcionando. Então, dito isso, vamos lá, né? Diferentemente da RNA polimerase, vocês lembram, falei que a RNA polimerase, quando vai ao cinema, ela não escolhe onde vai sentar, dependendo de com quem que ela saiu. A pessoa fala, senta aqui, amor, e ela senta na primeira fila. No outro dia da semana, vai com outro, senta aqui, amor, aí sentou na última fila. Então, ela não liga DNA, não. Ela é posicionada pelo complexo da polimerase que a gente estudou. No caso de procarioto, a RNA polimerase ela liga no DNA e ela fica dando um rolê ali, né? Fica andando, varrendo o DNA. Ela tem afinidade. Agora,
a afinidade dela, ela pode ser direcionada para uma região que a gente chama de promotor. Promotor é comum, né, em eucarioto para eucarioto, o lugar onde a RNA polimerase vai ser colocada para começar a transcrição. Ela está lá varrendo, e aí um determinado cofator dela, chamado sigma, ele se liga nela e aí ela é direcionada, ela muda de situação, né? Ela começa a ter afinidade por tataboques, né? Por promotores, por regiões que são inícios de genes. Beleza. Já comentamos que a gente tem uma ausência de repressão efetuada pela cromatina, então, assim, está tudo exposto, a tendência é os genes serem transcritos mesmo, né? A gente tem uma ausência de núcleo e isso faz com que ocorra um fenômeno muito engraçado. Sei lá, a RNA polimerase começa a produzir um RNA, né? Ela não chegou nem em 1/10 do tamanho do RNA, já tem 2 ribossomos lá conectado nesse RNA, já produzindo proteína, entendeu? Então a transcrição e a tradução são simultâneas, mas muito simultâneas. Parece um abuso, um absurdo mesmo, tipo, ô ribossomo, será que não dá para vocês 3 pararem e esperarem eu produzir o RNA para depois vocês traduzirem? Não, já tem uns 3 ali, enquanto ela está andando, já tem os ribossomos tudo traduzindo, é muito louco isso aí. E a transcrição, isso é muito raro em eucarioto, quase ausente, mas a transcrição ela é policistrônica. Cara, policistrônica não é uma palavra para biomor, é uma palavra para geneticista falar, né? Porque um cistron é uma unidade, né? Tudo que acaba em on, em biologia, é uma unidade, né? Um cistron é uma unidade que está junto da outra, né? Então, a transcrição policistrônica significa que com um único RNA, você pode fazer 2, 3, 4, 5, 16 proteínas, né? Então, assim, esse é um fenômeno muito interessante no mundo das bactérias. Você sabe que bactéria troca gene com a outra, né? A gente não tem uma árvore filogenética para as bactérias, a gente tem uma floresta filogenética onde uma árvore meio que se conecta com a outra, né? Existe muita transferência gênica entre bactérias e aparentemente essas transferências, quando você tem uns 2 genes que fazem a mesma coisa, transfere um, não adianta nada, né? Não tem o fenótipo lá. Aí, isso cria uma espécie de uma pressão seletiva para transferir genes que fazem a mesma coisa, que trabalham juntos, né? Não a mesma coisa, são cooperativos, serem transferidos em comum. Eles acabam se localizando próximos no cromossomo da bactéria, porque eles fazem funções conjuntas. Eu vou dar um exemplo de 5 genes que são usados para sintetizar triptofano. Eles estão tudo juntinho, um do lado do outro, né? Aparentemente, com essas transferências, você só transferiu o fenótipo quando transferiu 5, e aí começava a ter mais sucesso quando esses 5 estavam próximos, né? Era mais transferido e assim ia caminhando a evolução. Então a gente tem aí, eu estudei um pouco isso, na verdade tem uma base de dados onde você pode procurar todos os operons de todas as bactérias, se você estiver interessado, a gente tem uma base de dados que mostra todos, Miguel? Quase todos, tem umas 1.500 bactérias diferentes representando todos os tipos e os operons todos ali no genoma dela, tá? Então tem operons. Operon é o nome para quando os genes estão funcionando juntos, né? Um RNA para um conjuntinho de proteínas, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 16. Então esses operons eles existem em bactéria. Existe isso em eucarioto? Claro que existe. Qualquer coisa que pode existir, existe, mas é muito raro, tá? Então a transcrição policistrônica e eucarioto, se você encontrar, tipo uma mosca branca, muito raro, né? Geralmente a
a transcrição em eucariotos é monocistrônica. Um RNA é uma proteína, entendeu? Coisa simples. Bom, o RNA não sofre processamento, nós vamos falar na próxima aula, o processamento de introns e poli-A. Vocês vão encontrar professor falando errado aí por aqui, é muito normal, porque isso aí é um assunto muito avançado. O processamento de RNA é muito antigo, então os grandes teóricos aí atualmente dizem que as bactérias simplificaram a vida e jogaram fora essa história de ter introns, tá? Então, a bactéria que perdeu por simplificação, ela eliminava os introns que a gente vai abordar na próxima aula. Isso cria uma confusão, tem muito professor bom aí que dá aula de genética e tudo lá, que fala que primeiro as bactérias se separaram e depois as arqueias ainda estavam junto um pouco com os eucariotos, depois se separaram. Na verdade, as arqueias são mais primitivas, a bactéria é um pouco mais evoluída, só que ela perde os introns, então isso cria uma confusão. Né, assim, na verdade ainda tem alguma discussão, mas o que é mais atual é que as bactérias são mais próximas da gente do que as arqueias, embora tudo leve a parecer que não. Bom, então o que eu estava falando é que a expressão gênica em procarioto, a transcrição tem um papel primordial, né? Então você pode mudar a transcrição em uma quantia de 1000 vezes, né? Você pode ter um pouquinho, subir para 1000 vezes, uma variação que você pode ter, e é uma variação muito grande, né? Em eucariotos a gente às vezes dá muita atenção para dobrar, né, a expressão, a produção de RNA, ou quadruplicar, né? Então, assim, você chega a ter uma diferença de 1000 vezes nas bactérias. Mas, enfim, esse slide era só para comparar mais ou menos. Agora, assim, eu não vou falar para vocês escreverem qualquer prova que vocês forem fazer, exame que vocês forem fazer, que existe tradução dentro do núcleo das células eucarióticas, né? Porque isso é uma novidade. Eu vou te contar que o Biologia Molecular da Célula tem. Eu fiquei de procurar isso no Strayer e no Leninger para ver se tem. Acho que não tem, não. Isso daí é novidade. Novidade, assim, de 2001, né? 20 anos que tem esse trabalho na literatura de que você tem ribossomos dentro do núcleo para testar se a transcrição funcionou bem ou não. Mas, assim, pelo menos é impressionante isso, né? Tem um RNAzinho verde lá e já tem esses ribossomos amarelos ali produzindo proteína. Proteína é esse cocôzinho azul que está saindo dos ribossomos ali. Então, quando a gente fala acoplado, é que é acoplado mesmo, né? O RNA não chegou nem no fim, os ribossomos já estão atacando. Enquanto que nos eucariotos, não. Existe todo um mecanismo de transporte do RNA mensageiro para fora da célula, né? Tem um mecanismo de conectar os 5' no 3' para proteger e tudo mais, e aí ele vai se conectar com os ribossomos e tudo mais, e a proteína nascente vai estar lá no citoplasma, né? Então esses caras são separados. Mas não conta para ninguém, mas tem uns ribossomos lá dentro do núcleo testando o RNA para saber se ele não tem nenhum erro de processamento. A gente vai discutir isso na próxima aula. Bom, como foi mostrado na aula passada, né, o eucarioto tem toda essa compactação da cromatina, né? E vamos à transcrição. Olha, eu vou te contar que se você olhar de lado isso aqui, essas figuras, parece uma mão, né? Uma mão que eu digo é a mão, né? A mão da gente, que tem dedos, né? Então aqui acho que é o dedão e a palma da mão, né? A palma da mão e o dedão aqui. As polimerases, elas têm esse jeitão, o DNA vem da direita para a esquerda, passando no meio desse vão aqui. Parece um V deitado, né? Mas o pessoal diz que é a mão, né? Então, beleza. São duas subunidades, são duas enzimas muito parecidas, assim, estruturalmente.
Mas, assim, você veja, né? Para você ter a função, você acaba tendo uma estrutura muito parecida, mas as subunidades são todas diferentes, né? Isso aqui da direita é a RNA polimerase eucariótica, é uma proteína inteira só, e a procariótica de Escherichia coli, a holoenzima tem duas subunidades alfa, duas beta, quer dizer, a beta é a beta-linha, e uma parte aqui na holoenzima, né, que quando ela está funcional e completa, tem esse tal de fator sigma. Na verdade, tudo dessa estrutura aqui era para contar que na holoenzima bacteriana você tem o fator sigma e ele é importante para dedéu. Esse aqui é o fator sigma, né? Ele faz parte daquela estrutura lá. E ele tem uma hélice que está de vermelhinho aqui, que ela é importante porque ela gruda no -10 dos genes bacterianos. Então aqui você tem o start, que é a posição onde a RNA polimerase vai começar a pôr o primeiro nucleotídeo, né, e copiar lá para a direita. Geralmente é um A. E aí ela vai a RNA polimerase vai ser trazida pelo fator sigma para esse cara aqui chamado Tata Box, né? Tata Box, a gente viu na aula passada, é uma coisa conservada em transcrição também. E tem essa sequência -35, que é importante pelo peronomútil, mais legal é a -10 mesmo, onde tem o Tata Box. Vocês vejam que T, né? Isso aqui seria o ideal, vamos dizer, seria o consenso. Se eu pegar todos os genes de uma Escherichia coli e fazer a média ver o que é mais frequente no -10, eu vou achar TAT, né? Mas aqui tem o caso de 5 genes que são diferentes, não é? Esse aqui não é TAT, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Então, o consenso é TATA, mas eles são próximos do consenso, mas não são o consenso. Então, o que vocês têm que entender aqui? Quanto mais próximo de TATA, né, mais forte o sigma vai se ligar e maior vai ser a produção de RNA, entendeu? Então, só o fato de ter essas mudanças de uma outra base já te mostra se é um promotor forte ou fraco, tá? Então, o promotor, quanto mais próximo de TATA, mais forte ele vai ser. Então, aqui você tem gradações na quantidade de RNA e, portanto, na quantidade de proteína, tá? É uma evolução bem simples. Regulou essa sequência, regulou quanto proteína você vai ter na sua célula, né? Então, aqui está um exemplo de promotores que existem numa bactéria. Um promotor forte, ele produz um RNA a cada 2 segundos. Quer dizer, Mississippi 1, Mississippi 2 produziu um RNA, Mississippi 3, Mississippi 4 produziu outro, tá? É uma coisa muito rápida mesmo. E as proteínas já estão sendo produzidas, entendeu? A vida é muito rápida mesmo, não é um negócio assim, filminho com o bolero de Ravel. Não, a vida é muito mais rápida, né? É música da Anitta. Isso. Então, o promotor fraco, no caso, ele chega a fazer um RNA a cada 10 minutos. Se a vida da bactéria é 20 minutos, ela produz 2 RNAs daquele, né? É uma quantidade de proteína bem pequenininha. Então, eu expliquei os mais fortes se parecem com Tata Box, e conforme o grau de parecimento, vai regulando a força, né? Beleza. Vocês já aprenderam muito sobre como que uma bactéria controla a sua transcrição, né? É com o fator sigma, é com a sequência do promotor. Quanto mais Tata Box ele for, mais forte vai ser. Forte é um RNA a cada 2 segundos, Mississippi 1, Mississippi 2, né? E o fator sigma diminui a afinidade genérica por DNA, a RNA polimerase para de ficar dando rolê e aumenta a afinidade pelos promotores, beleza? Praticamente, eu expliquei a aula toda aqui, tá? Praticamente.
Agora, só tenho que contar uma história para vocês que não existe só um fator sigma, existe um monte. E o que significa isso na vida de uma bactéria? Significa que esse que eu estou apresentando para vocês aqui é o fator de transcrição que produz todas as proteínas que ela precisa para viver a vida dela normal, entendeu? Ela está lá, bem alimentada, se dividindo, proliferando, beleza? Ela está usando esse fator sigma aqui. Os genes que são reconhecidos por esse fator vai fazer ligar aqui no -10, a RNA polimerase vai começar a transcrever a partir daqui, e beleza, tá? Tranquilo. Agora, quando as condições mudam, você tem fatores sigmas diferentes prevalecendo. Esse sigma 70 aqui é o promotor padrão, né? Quando ocorre um choque térmico, né? Eleva-se muito a temperatura de uma Escherichia coli, febre e tal, não sei o quê. Então, no ambiente também. Acaba prevalecendo o sigma 32. O sigma 32, ele vai mudar todo o padrão de produção de proteínas da bactéria para produzir proteínas que defendam ela de choque térmico, né? Etc. E aí o sigma 32, ele fica em maior concentração e ele toma o lugar do sigma 70 e fala assim, não, RNA polimerase, não faz assim, vamos levar vocês para outro tipo de promotor, o rosinha é muito mais legal. Então o sigma 32 leva ela para cá e então, durante o choque térmico, você tem uma produção de um perfil de proteínas totalmente diferente, entendeu? Que são as proteínas cujo RNA tem esses promotores assim. Aí pode acontecer que acabou o nitrogênio, né? Acabou os alimentos, né? Platô, assim, acabou os alimentos. Aí aparece o sigma 54, que leva ela para os promotores verdinhos que estão aqui. E aí o perfil de produção de proteína é tudo para se adaptar à falta de nitrogênio, né? Entendeu? Então é assim que as bactérias são. Elas têm uns 7, 8 fatores sigma, né? Aqui tem o sigma 28, que atua em genes de mobilidade e quimiotaxia. E aí, então, conforme você vai trocando de sigmas, você vai trocando o perfil e o tipo de vida que uma bactéria tem, entendeu? Igual você troca de roupa, ela troca de sigma 70. Eu assisti um seminário de um especialista que contava como que muda de sigma 70 para sigma 32. É um conjunto de umas 4 proteínas que uma está comendo a outra, comendo a outra, comendo a outra. Esse sistema recebe uma sinalização e aí, em vez de deixar a 70 viva, eles deixam a 32, tá? É muito complexo, tá? Não é que não tem solução, mas é muito complexo. É um monte é uma rede de proteínas interligada. Conforme ocorre uma sinalização lá na célula, come-se o sigma 70 e deixa-se de comer a sigma 32, tá? É o jeito que eu contei para vocês, uma palestra de 2 horas meio complexa, mas é assim, né? Precisamos ver como é que um desaparece e outro aparece, né? É mais ou menos assim. Beleza. Bom, nos procariotos, a transcrição, diferentemente dos eucariotos, ela vai de 5 linhas para 2 linhas. Prestem atenção, né? O primeiro nucleotídeo colocado geralmente é um A, mas pode ser um G, né? Onde a RNA polimerase para, ela sempre para de frente de um T, né? Então o primeiro é quase sempre um A. Aqui você tem 1 linha, 2 linha, 3 linha, desculpa, 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, o 5 linha está aqui ligando em 3 fosfatos, eles realmente ficam na extremidade. Por que vai ter um só? Começou com um 3, pega esses, né? E aí vai. E aqui é o erro do desenhista do Strayer, né? Ele pegou o outro nucleotídeo e ele ligou no 2 linha. Burro, né? O desenhista do Strayer errou. Aliás, até desafio vocês a pegar os seus Strayers de papel, quem tiver, PDF e tal, e olhar essa figura aqui quando eles falam de transcrição em procarioto, porque o desenhista errou. Esse fosfato tem que estar ligado nesse aqui, ó, o linha, 2 linha, 3 linha, tal. É aqui que liga, tá?
Então, eu coloquei aqui para zoar o desenhista, né? Mas a transcrição, diferentemente do DNA, que não sabe, a DNA polimerase não sabe começar, a transcrição, vocês sabem, a RNA polimerase ela é mais sem frescura. Ela começa com um nucleotídeo sozinho, sem ter um nucleotídeo pré-existente. Uma DNA polimerase jamais ia colocar o primeiro, ela é fresca pra caramba com isso. Então, as RNAs polimerases não têm atividade nucleásica, ela não consegue comer a fita nem para frente, nem ter atividade editorial para arrancar a base errada, não tem. Errou já era, perdeu o Playboy e vai em frente. Portanto, ela faz um erro em cada 10 mil ou 100 mil nucleotídeos, né? Pensa bem, não é muito. Se o namorado errasse uma vez em cada 10 mil vezes o que ele tinha que fazer certo, tava bom, né? Então, um erro em cada 10 mil, como você vai fazer um outro RNA depois de 2 segundos, né? Mississippi 1, Mississippi 2, aquele sai errado, o próximo já não sai. Muito bem, não vou falar da rifampicina. Então, agora, caminhando para o final do meu mecanismo aqui, a gente tem, não sei se vocês perceberam, né, mas eu falei como é que a gente começa uma transcrição. Falei do promotor, falei do fator sigma. Então, assim, aqui é bioquímica, né? Eu sou da bioquímica, eu estou dando biomon, eu sou da bioquímica. Eu tenho que mostrar quimicamente como é que é o começo de um gene num procarioto. Agora eu quero saber como é que termina um gene num procarioto. Tem 2 jeitos. Eu vou começar por esse aqui, que está meio sem tanto detalhe, que é um sinal de terminação, que é um grampo. Esse grampo, ele não está no DNA que você vai trabalhar, não, entendeu? Ele é feito no próprio RNA que vai sendo transcrito. Então, aqui está representado de amarelo, mas vocês viram que a RNA polimerase ele é assim, né? O DNA está passando aqui. Então, se esse RNA que está sendo feito, se ele formar um grampo logo que ele for sintetizado, ele consegue atrapalhar o prosseguimento da própria RNA polimerase e ela cai lá para trás, entendeu? Porque ela está meio de lado aqui, assim, o DNA está passando dentro dela. Se esse RNA fizer um grampo, esse grampo aqui assim, né? Isso aqui é considerado um sinal de terminação, é um loop no RNA mensageiro. Então, vamos dizer assim, metade dos genes de uma bactéria, quando está para acabar o RNA, ele faz um grampinho assim e ele joga fora a RNA polimerase e ela para, entendeu? O próprio RNA fala assim, ei, chega, meu gene acabou, sai fora, e ela pula. Agora tem esse outro mecanismo aqui, que é dependente da proteína Rho. Vocês conhecem a cantora que descobriu a proteína Rho, né? Ela canta aquela música, como uma deusa, você me mantém. Muito bem. Vocês conhecem a Rosana? Não é muito do meu tempo, não, mas a gente conhece a música. Conhece mais ou menos, né? É muito engraçado na biologia. Tem uma turma que, claro, nós conhecemos, professor, tem outra turma que ninguém conhece, a Rosana. Mas então, essa proteína Rho, ela vai gastando ATP e ela pega aqui pelo 5' e ela vai seguindo a RNA polimerase. E ela vai assim, seguindo. Nisso a RNA polimerase está indo. E aí ela vai. E essa aqui vai. Essa aqui vai. Só que quando uma RNA polimerase transcreve, vocês estão ligados que tem regiões ricas em AT, que abrem mais fácil, ricas em GC, que abrem mais devagar. Então, o passeio de uma RNA polimerase nunca é na mesma velocidade. Ela vai. Então, em alguns trechos, assim, depois da região que interessa do RNA, ela tem essas paradinhas, né? Às vezes a Rho pega ela na primeira paradinha, às vezes a Rho pega ela na segunda paradinha, às vezes na terceira, entendeu? Então, quando é um mecanismo que é Rho-dependente, o RNA pode ser pequeno, médio ou longo, né?
dependendo de onde foi que a Rho pegou. Então, assim, existe um mecanismo que é a Rho perseguindo para poder parar, né? Quando a RNA polimerase dá uma paradinha, a Rho arranca ela de lá. Ou então existem casos onde ela está andando muito rápido, a Rho não vai pegar, mas forma-se um grampo aqui, e aí engancha na RNA polimerase, ela cai fora, tá? Então, molecularmente, é assim que acaba um gene, entendeu? Como que ele começa? É o sigma que manda ela posicionar. Como é que acaba? Ou acaba com o grampo ou acaba com o Rho, entendeu? É isso aí. Já mostrei para vocês que o controle positivo de eucariotos, né, assim como o trânsito aqui em Belo Horizonte é controlado, você tem que fazer um trabalho enorme, concentrado, para tirar aquele gene de lá e favorecer a transcrição. Agora, já no procarioto, o que vai prevalecer é um controle negativo, né? Tipo aqui a nossa placa de contramão, né? Ou sentido obrigatório, né? O sentido obrigatório é para cá. Ninguém está falando que você não pode seguir na Ipiranga aqui, pode ir em frente na Ipiranga, só não pode entrar na São João à esquerda porque é contramão. Então, esse tipo de controle aqui, de sentar um elefante em cima, é muito típico dos procariotos, né? E a gente conhece essa região aqui como operador, né? Quem descobriu isso foi Jacques Monod, trabalhando com Operon-Lac, que é conhecido de vocês. Vocês tiveram Operon-Lac na aula de genética 1, não tiveram? Falaram lá, Operon-Lac e tal, LAC-Z, A gente tem. beta-galactosidase, teve, não teve? Beleza. Agora, ninguém falou para vocês que o Operon-Lac, ele só existe em Escherichia e algumas Escherichia, né? Ele não existe nem em todas as Escherichia. É um gene muito concentrado em Escherichia coli e foi super bem estudado, caracterizado, mas não é um gene importante na biologia das bactérias. Só existe no gênero Escherichia e olhe lá que não existe nem em todas as Escherichia. Mas é muito engraçado isso. Então, assim, as figuras vêm de vários livros, aqui acho que é do Strayer, tem os genes estruturais, que estão aqui os amarelos, as regiões controladoras aqui, e o gene regulador é um repressor, né? É um repressor que senta em cima do operador. Vamos ver se tem um desenho aqui. Aqui tem os genes do Operon-Lac, eles são chamados de LAC-Z, Y, e esqueci o nome dessa teta, sei lá, isso aqui deve ser. Mas o mais importante, famoso na biomol, é o LAC-Z. O LAC-Z, ele degrada a lactose, que é esse açúcar aqui, né? Em galactose e glicose, e na biomol a gente tem um composto chamado X-gal, que não é muito parecido com a lactose, não, mas a beta-galactosidase consegue degradar ele, tá? Eu vou usar esse gene várias vezes aqui. Esse gene X-gal, quando degradado pela beta-galactosidase, esse gene não, o produto químico X-gal, ele, quando degradado pela beta-galactosidase, que é a proteína produzida pelo LAC-Z, né, beta-galactosidase, ele arranca a galactose aqui e solta e separa esse cara chamado de X, né, e ele dimeriza, né, aqui está ele dimerizado. E quando ele dimeriza, ele começa a passar as duplas ligações para tudo quanto é lado. Tipo, essa dupla vem para cá, essa dupla vem para cá, essa dupla vem para cá. E essas duplas ficam mudando de lugar. E todo composto que fica mudando as duplas de lugar, ele gera uma cor, né? Esses indicadores de pH são substâncias, sabe aquelas fitinhas para medir pH? São substâncias que ficam mudando as duplas de lugar e geram cor. Então, a gente usa muito para detectar se a beta-galactosidase está ativa. A gente dá X-gal para uma bactéria. Se ela tiver beta-galactosidase, a bactéria come aqui, né, e produz o X dimeriza e fica azul, né? Então, isso é muito usado na biomol, vou contar para vocês, mas hoje é mais para mostrar para vocês como que é esse inibidor, né? O inibidor do Operon-Lac, ele gruda numa sequência aqui assim, né? E gruda por aqui.
E o DNA, ele é uma espiral, né, um cano, né? Estamos vendo ele por cima aqui assim, né? E esse operon-LAC, ele é uma proteína, né, que fica ligado aqui como se fosse um alicate, né, de cutícula aqui assim, né? E ele meio que aqui tem um cruzamento assim, ele prende assim, né? Prende o DNA. Então, é uma molécula que se prende especificamente nessa sequência aqui, né? Então, aqui a gente tem o inibidor inibindo, né? Aqui estão as cadeias de DNA, vermelho e azul. Aqui está o nosso alicate de cutícula aqui assim, né? E por incrível que pareça, o desenhista desenhou ele em duas situações. Ele soltinho, né? E ele apertando, né? Então, um está numa cor vinho, sei lá, rosa, e o outro nessa cor meio laranja, né? Então, vocês estão vendo que ele sofre uma alteração conformacional, porque nem todas as, né, não é que está com defeito o desenho, mas tem uma mudança conformacional aqui que faz ele soltar ou grudar. E o que faz ele soltar ou grudar é o seguinte: quando uma molécula de pequeno peso molecular encaixa bem aqui, ele abre, pá, e solta. E aí isso aqui solta, tá? É um encaixe que solta, tá bom? Vamos chamar assim: encaixou, soltou, tá? Quem que encaixa e solta aqui? É a lactose? Na verdade, não é. Não sei o nível de detalhe que vocês estudaram na genética, mas quando tem lactose, um pouquinho dela se transforma em alolactose. E é a alolactose que se encaixa aqui, tá? Mas eu não estou no curso de genética, estou no curso de biomol. Então, no laboratório, quando a gente quer que essa proteína solte de um operador, a gente dá para ela esse composto aqui chamado IPTG, isopropil, blá, blá, blá. Esse cara aqui se encaixa aqui, ela muda de conformação e solta, tá? Então, presta atenção. Uma molécula de baixo peso molecular, seja a alolactose, seja o IPTG, tem a capacidade de mudar a conformação de um repressor e o repressor soltar, tá? A molécula fez soltar, tá bom? Depois eu vou mostrar uma molécula que faz grudar, tá? Essa molécula do operon-LAC faz soltar, tá? Então, basicamente é isso, né? O gene inibidor produz a proteína que gruda no operador. Todavia, se você tiver o indutor, ele pega esse repressor aí e solta do operador, né? O operador ele fica liberado, e aí o -10 está aqui, a RNA polimerase consegue transcrever. É um operon de tal maneira que um RNA só faz 3 proteínas, tá? Transacetilase, permease e beta-galactosidase. Essa é a mais famosa na biomol. Isso aqui já é mais caso de genética mesmo. Então, esse é o jeito que o operon-LAC funciona. E agora eu vou contar para vocês um caso onde uma molécula de baixo peso molecular, tipo essa aqui, em vez de fazer soltar, ela faz prender, tá? Isso pode, tá bom? Tudo na biologia pode, entendeu? Pode ter uma molécula que faz soltar o inibidor? Pode. Pode ter uma molécula que faz prender o inibidor? Pode. Então agora eu vou contar para vocês um operon muito mais importante do que o operon LAC, porque ele existe em muitas e muitas e muitas e muitas bactérias, não é só que nem o operon-LAC. O operon-LAC existe no genoma da E. coli num lugar só. Esse operon de síntese de purinas, né? Espurinas, bases púricas, né? Espurinas, A e G do DNA. Elas são, do RNA também. As purinas, elas são feitas em vários operons, acho que são 20, né? 20 operons ao longo do genoma, eles estão multiplicados, porque é importante produzir purina. O operador, esse aqui é o operador ou esse aqui deve ser o promotor mesmo. Ih, caramba, não está escrito aqui. Acho que isso aqui é a sequência do operador mesmo. E então você tem 20 sítios no genoma, aonde você tem um pedacinho que é o operador, né?
e são genes que são ligados à biossíntese de purinas, não é o mesmo gene, eles são todos ligados à biossíntese de purina. E o que acontece? A proteína que vai grudar no operador aqui, diferentemente do peron-LAC, em vez de alguma coisa ligar e ela soltar, alguma coisa liga e ela prende e atrapalha e funciona como um elefante, atrapalhando a transcrição desses genes. E quem que é essa molécula lá? Esse correpressor, que é a proteína que vai grudar aqui, parecida com essa, só que funciona ao contrário, né? Quando uma molécula que eu vou contar aqui gruda nele, ele vai se ligar e vai bloquear a transcrição. E quem é essa molécula? É a própria guanina, né? Que é uma purina, tá? Ou então, essa molécula que vocês passam tão rápido na bioquímica, vocês não conhecem ela, não. A hipoxantina é uma purina que é precursora da guanina e também precursora da adenina, tá? Então, isso aqui é o mais importante. Se eu tenho um monte de purina, a guanina, que é uma purina, né? E a hipoxantina, que é a precursora dela, falam assim para esses genes todos de produção de purina. Ô, galera, para de produzir aí, meu. É um sistema de retroalimentação, né, de feedback. Quanto mais guanina você tiver na célula, a guanina vai se conectar com uma molécula parecida com essa, e em vez de fazer soltar, vai mandar grudar, entendeu? E aí bloquear os operadores de todos os genes que produzem guanina, tá? Então, assim, tem casos de operadores, onde a molécula é solta por uma molécula de baixo peso molecular, no caso a lactose. E tem casos onde a guanina, né, induz aquela molécula a bloquear o operador, tá? Então, dei casos onde manda soltar e casos onde manda prender, entendeu? São as diferenças do correpressor de purina para o regulador, né, do inibidor do peron-LAC. Deixa eu ver se eu vou ter tempo aqui. Então, eu falei que existe muito controle negativo nas proteínas, mas eu tenho tempo aqui só para falar que no próprio peron-LAC existe um controle positivo. Essas proteínas aqui, que parecem dois pêssegos aqui assim, um para cima e um para baixo, elas são chamadas de CAP, né? Catabolite Activator Protein, né? E elas respondem à presença de AMP cíclico. Quando o AMP cíclico se liga nelas, né, elas conseguem catalisar o posicionamento da RNA polimerase, assim como ocorre no complexo da RNA polimerase 2 humana, né, elas têm um efeito positivo. Então, assim, existe controle positivo na bactéria, nem sempre é um elefante sentado num operador, né? E aqui está o desenho de como é que ela liga, mas a ideia é, quando o AMP cíclico gruda aqui, então ativa a RNA polimerase e você tem uma transcrição mais alta do operon-LAC. Por que esses caras existem? Porque o AMP cíclico é um sinal metabólico de fome. Vocês devem ter tido isso na última aula de metabolismo, de bioquímica, né? Na integração metabólica. Quando tem AMP cíclico, né, ativado por insulina ou glucagon, você dá um sinal de fome. Então, ele gruda aqui, ó, né? E aí ele ativa o operon-LAC, né? Então, é um mecanismo de controle positivo do operon-LAC, esse caso aqui, tá bom? Muito bem. Eu vou deixar o peron-triptofano para a minha próxima conversa com vocês, porque eu já cheguei aqui nas 21h41, mas só vou dar uma palhinha aqui, que ele tem um controle muito interessante, o ribossomo participa, então, assim, os professorinhas ficam falando se isso aqui é um controle transcricional ou pós-transcricional, porque ocorre durante a transcrição, mas já tem o ribossomo ali, né? Eu não estou nem aí para ser pós-transcricional ou transcricional, mas eu vou contar na próxima aula como funciona o controle
desse operon pelo triptofano, e o mais legal que eu vou contar para vocês é que, incrivelmente, esse mecanismo que ocorre para o triptofano, apesar dele ser extremamente complexo, ele também é usado para o operon da treonina, da fenilalanina e da histidina. Então, são 4 operons que a vida conseguiu fabricar o mesmo controle. Teve uma vez que eu fiz um projetinho para tentar entender como que a vida conseguiu fazer por 4 vezes um mecanismo tão complicado, e eu estava tendo uns negócios lá, mas o aluno não tinha mais tempo, tinha que defender o doutorado, aí a gente acabou que não... Um dia eu ainda volto, foi bom que eu lembrei, um dia eu ainda volto para tentar entender como que na evolução você consegue ter o mesmo mecanismo, né? Então, assim, uma figurinha do Stryer que chama a atenção de que esse mecanismo que eu vou contar na próxima aula para o triptofano, ele foi copiado para outros 3 operons também, e vocês vão ficar tão maravilhados quanto eu na próxima aula, depois que eu contar, porque é engraçado como que a vida conseguiu copiar, duplicar, né, 3 vezes, um mecanismo tão elegante quanto esse aqui, né? Ele é chamado de atenuação. Vocês tiveram operon triptofano na genética? Atenuação? Esse negócio chamado atenuação? Se tiver, não lembra, né? Geralmente a atenuação... Não, né? Atenuação o pessoal passa muito rapidinho lá. Às vezes até falou no fim de aula. Eu vou contar direitinho na próxima aula como que funciona, que por hora minha aula acabou aqui. Eu vou parar minha gravação, prometendo o operon triptofano para a próxima aula.